Comigo, eu e você e eu, nós quatro. Então, sem passador. Vamos lá. Então, pode começar a passar. Galera, só posicionando vocês. Pode passar. A gente está aqui nesse momento, né? A gente está iniciando aqui nosso processo de palestra de pitch deck, né? Sobre as dicas que a gente espera que você coloque aí na sua apresentação. A gente ainda está no período de realização de mentoria. E aí, meus mentores e mentoras do Game Jam, levantem a mão aí. Olha, a gente tem mentor aqui disponível, tem mentor online também. Então, no momento que vocês acharem oportuno, por favor, agendem ou procurem, beleza? Só respondo pergunta de quem tiver aqui na frente. Gosto de calor humano. Não é nem pergunta, é que um dos integrantes está montando o pitch. Ele falou que está sem áudio. Está sem áudio a live? Pera aí. Não está conseguindo escutar, então. Beleza. Ó, alô, galera da minha house. Então a gente não vai continuar até esse áudio voltar para a galera de fora também conseguir. Voltou? Voltou? Querido, confere aí, por favor, se voltou. Pergunta aí para ele se está tudo ok. Voltou? A gente escutou aqui, tá ok. Beleza, galera. Bem, então, a gente está aqui nesse momento de palestra do pitch deck. Pode passar. Pode passar, pode passar. Bem, amanhã a gente continua tendo disponibilidade de mentoria, porém, vocês vão ter que chamar a gente. Então, hoje, dia 29... é o dia principal de agendamento e realização de mentorias. Caso você precise de mais, você vai ter que encher o saco da gente vindo atrás, beleza? Porque o dia de mentorias para Game Jam é hoje, até o final do dia, beleza? Então amanhã a gente ainda tem disponibilidade de acordo com a chamada de vocês e a gente tem das 11h10 até meio-dia e 10 a famosa contagem regressiva, a hora da morte ou a hora da finalização dos nossos projetos, onde a gente vai estar aqui tirando dúvidas, deixando vocês um pouco mais ansiosos e ansiosas, porque esse é o nosso papel também. E para a gente finalizar, né, às 13 horas, nosso período de submissão. Então, a gente não vai ter os pitches sendo apresentados ao vivo, vocês têm que submeter os pitches até esse horário limite. Então, até às 13 horas, você submete esse pitch, a gente vai receber na plataforma e aí uma banca avaliadora vai analisar cada um dos projetos de vocês e pontuar em cima de cada um dos critérios de avaliação, porque às 19 horas no palco What's Next a gente vai exibir o top 3 da nossa Game Jam, beleza? Pode passar? Bem, novamente, onde é que eu submeto minhas entregas, Gabriel? Plataforma Grit, botãozinho já está lá aparecendo, só clicar e submeter o projeto, você pode submeter texto, vídeo, o que você quiser, tá? Além disso, até às 13 horas a gente vai estar recebendo, depois disso, 13h01, Gabriel, consigo? Não, não consigo. A gente não recebe, tá? Não adianta. E qualquer outra dúvida vai estar aqui no canal Submissão de Projetos, lá no Discord. Pode passar? Bem, Gabriel, o que é que eu estou esperando? O que é que vocês estão esperando da gente de entrega? Então, basicamente, a gente quer um vídeo e um link. Explicando mais. Esse vídeo é um vídeo de até 3 minutos. Repetindo, o pitch da Game Jam tem um limite de 3 minutos. Gabriel, se eu gravar em 3 minutos e 2 segundos, vocês vão cortar os 2 segundos? Não. Agora, se você gravou em 7, eu vou 3. Tá? Então a gente dá um certo respeito aí. Às vezes uma voz travou dentro da gravação, tudo bem. Agora, passou muito de 3 minutos... a gente vai desconsiderar a sua apresentação, tá? A gente só vai escutar até os 3 minutos. Combinado? Então, treinem. O segredo de um bom pitch é treinamento. E aí, vocês vão ter... a gente vai deixar disponível a sala multiuso para vocês poderem gravar também o pitch de vocês. Um lugar mais tranquilo, menos barulhento. Alguns reclamavam e pediam muito, Gabriel, disponibiliza para a gente uma salinha para a gente poder gravar, porque o barulho é muito alto aqui dentro da campus. A gente vai ter a partir de amanhã. A gente vai chegar bem cedinho para já abrir essa sala para deixar para vocês. Tem um Wi-Fi lá, vocês conseguem fazer a gravação, vai ter alguém para ficar recebendo vocês, tá? E essa gravação de vídeo tem que ser submetida no YouTube com um link apenas, né? A gente coloca aqui, ó, público ou não listado. Aí você fica em cargo. A gente só precisa ter acesso a esse vídeo.
Fala, André. Quantas pessoas você achar melhor. Agora, que caiba em 3 minutos. Então, a pergunta do André foi, é só uma pessoa que apresenta o pitch? Quantas vocês acharem que faz sentido? Porém, a dica, vocês precisam ter uma sinergia e uma troca muito boa. Porque é aquele 2 segundos que falta para você conversar, que às vezes a pessoa diz, agora eu vou passar a palavra para o meu colega fulano. Aí fulano, bem, meu nome é fulano. E continuando a apresentação do André, então, tenta não fazer isso. Tenta emendar a apresentação se for fazer essa troca, tá? É a dica que eu dou. Bem, além disso, a gente exige que vocês submetam o game lá no itch.io, né? Esse link precisa estar lá. E aí vocês pegam esse link que vocês submeteram lá no itch.io e jogam na Grid. Então, o que é que tem que ter na Grid? Número 1, o link do itch.io do game de vocês. Beleza? Quem não conhece o itch.io, simples plataforma de submissão de games, você consegue jogar qualquer tipo de game lá, joga lá, ele vai gerar um link para que a gente possa visualizar e a partir dele a gente puxa. Então, gera esse link e joga lá na plataforma Grid, beleza? E o link do YouTube do teu pitch. Coisa simples, nada demais, beleza? Pode passar. Bem, uma outra lembrança que eu gosto de colocar muito para vocês. A gente está avaliando os projetos em cima de 5 critérios de avaliação. Todos têm pesos iguais. Então, a gente está avaliando em cima de game design, ou seja, o quanto vocês pensaram e estruturaram a mecânica, os níveis, os personagens, o que é compatível com o conceito apresentado. A gente vai também entender UI UX, então, o quanto é factível de jogar. E factível não significa fácil. A gente não está esperando jogos fáceis. A gente está esperando jogos factíveis de serem jogados. Beleza? Então a jogabilidade e progressão são compreensíveis se sim você está se dando bem no UI UX. Beleza? Além disso, a arte e composição visual. Então o visual do jogo se comunica de fato de forma coerente, está entregando de fato isso. Eu estou desenhando, o personagem é um astronauta. Eu identifico um astronauta aqui? Ou só um boneco de palito? Então, eu preciso ter caracterização para isso. Pode passar? Pode passar, pode passar. Além disso, a gente vai olhar áudio design, então, efeitos sonoros, música, todos os efeitos aplicados dentro do nosso pitch estão de acordo? Gil, sai de frente da câmera. Câmera atrás de você. Câmera, câmera, câmera. Obrigado, obrigado, obrigado. Bem, então, o quanto esse áudio aprimora a experiência. Então, não é só o sonzinho do cara pulando que vai deixar que vocês pontuem bem aqui. É tipo, isso melhora a experiência do jogo? Então, isso vai ser olhado também. Além disso, a gameplay. Então, para eu executar o andar de um bonequinho, para ele conseguir concluir uma tarefa, a jogabilidade, ela é possível, ela é fácil. Então, a única coisa que tem que ser fácil aqui é gameplay. Ela tem que ser intuitiva. Beleza? Todos esses pesos aqui são igualitários, então a gente está esperando que vocês desenvolvam isso como um todo. Portanto, se eu faço algo com áudio design muito elevado e o resto para baixo, não tão bom, não desenvolvi tanto, significa que eu vou ter uma pontuação maior aqui. Então, a dica da gente primeira aqui para a nossa conversa de hoje é construam algo que aborde o máximo possível os 5 pesos. Beleza? Faz sentido? Sim ou não? Acho que faz, né? Bem, é o que a gente está esperando. Bem, vamos lá. Próximo slide. Falando um pouquinho e contextualizando novamente, nosso tema dessa Game Jam é a exploração do universo. Portanto, o que a gente está esperando de vocês é uma construção linear de algo que esteja dentro desse tema. Então, se eu estou fazendo sobre zoológico, que seja um zoológico galáctico. Se eu estou fazendo sobre culinária, que envolva algum tipo de universo, que envolva exploração espacial, enfim, que envolva, né, o nosso ponto principal da Campus Party, que é, né, ao infinito e além, em homenagem aos 50 anos do planetário. Beleza? Então pode ser todo tipo de jogo, arcade, RPG, jogos de batalha. A imaginação vai guiar a criação de vocês. Beleza? Bem, pode passar. Para começar então o nosso pitch,
na nossa palestra sobre Pitch for Games, eu queria que vocês recebessem com muito barulho a Fátima. Fátima é uma das nossas mentoras. Você achava? Eu falei que você ia vir falar com a gente. Então, gente, muitas palmas para a Fátima, uma das nossas mentoras aqui na Game Jam. Muito barulho, eu quero barulho. Isso! Isso! Barulho! Fátima! Fátima, eu queria que você se apresentasse para a gente um pouquinho, para quem ainda não te conhece, né? Fátima está com a gente aqui nessa Game Jam como mentora. Deixa eu ver se está tudo ok aqui. Oi. Tá. Boa tarde, gente. Um pouquinho mais alto. Boa tarde, gente. Tudo bom? Então, o que eu gostaria de falar com vocês é: não precisa estar tudo pronto para amanhã. Se preocupem com os atributos, os diferenciais, o enredo, os formatos, os sistemas onde vão estar disponíveis, em que dispositivos, a ideia de dificuldades em diferentes fases, upgrades em novas fases, mas vocês podem colocar no pitch dizendo que vai estar no roadmap, mas que a VP de vocês vai entregar X. Não é isso, Gabriel? Isso, concordo. Eita, acabou sendo o meu mais alto. Bem, então, assim, é isso. Se preocupem em vender bem o enredo e as ideias de vocês num pitch rápido. Treinem, Vou te chamar. ensaiem para ver se está cabendo nos 3 minutos. E é isso. E a gente está por aqui para apoiar vocês. Fátima, por favor. A gente tem uma mesa redonda, um bate-bola, jogo rápido. Compondo também a nossa mesa, queria que vocês também batessem palma com o mesmo barulho para Nordi. Nordi, palmas para ela. Palma, gente, ganhou na Mega Sena, vocês ganharam na Mega Sena. Vendo? Você tá mais forte por você ter chegado que a galera ter ganhado na Mega Sena. Já pensou? Nordi, por favor, se apresenta, bem-vinda. Olá, pessoal, eu sou Nordi Gomes, eu sou consultora de marketing e a gente está aí para ajudar esses times, né, a agregar um pouco do conhecimento nessa esfera de marketing. Saí agora de uma mentoria com um time muito fera. Os meninos bolaram um projeto assim incrível para o Planetário. Eu estou absolutamente envolvida, apaixonada. A gente já criou um grupo no WhatsApp para auxiliar essa formação. E o que a gente percebe é que as ideias são tão boas que não precisam ficar só aqui. Então, assim, se vocês estão com um time montado e conseguiram um mentor bacana, que tem uma visão empresarial, extrapola, sai da bolha, sabe? Leva isso para além daqui. Eu acho que a Campus é uma super oportunidade de unir talentos e daqui vocês fomentarem e formarem empresas incríveis e rentáveis, porque eu acho que no final das contas o que todo mundo quer é ganhar dinheiro com o potencial criativo de vocês. É isso. Palmas, galera. Palmas, por favor. Galera, para completar a nossa conversa, cadê o Gustavo? Gustavo? Tá mentorando ou... Vai ou não? Vai mentorar ou não? Tá bom, então eu queria que vocês também recebessem com muito barulho mais um dos nossos mentores aqui da Game Jam, o Gustavo. Então, Gustavo... Comigo é assim, Gustavo. Os mentores são sequestrados. Quero que você se apresente. Você vai compor aqui para a gente discutir um pouco sobre dicas para pitch. Vamos lá, se apresenta, cara. Ok, eu não esperava isso, mas... Tem um canal muito bom que fala sobre isso. O canal do grande Masahiro Sakurai. Ele tem vídeos que falam disso. Mas pitch é uma coisa bem rápida e como falaram antes, não pode ter... Ok, meu nome é Gustavo. Eu sou um artista 2D. Um game designer, tradutor e etc. Minha dica é... bom, já falaram que é importante não ter espaço vazio no pitch. Não ter isso, meu nome é tal, eu faço tal, minha vez agora. Não, só vai direto ao ponto. Tenta deixar o mais dinâmico possível. E é curto, né? Qual o limite? É 3 minutos? Então, você tem que mostrar tudo nesse tempo. Nome da equipe, proposta, mostrar gameplay. Tenta otimizar o tempo para mostrar o máximo que dá.
e tenta dar a ilusão de que seu jogo é mais do que é. Porque assim vende mais. Senta aí, cara, vamos começar a conversar. Peguei todos os três de surpresa, a ideia é essa. Gente, a ideia agora é fazer um bate-bola, eu vou pedir que vocês dão aí o microfone, tá? Eu vou começar a fazer algumas perguntas interessantes sobre como é que a gente constrói esse pitch, né? E aí, o primeiro passo, que aí, voltando um pouco da conversa que a gente teve, eu vou até sentar aqui, da conversa que a gente teve sobre prototipação e pesquisa de problemas, que foi no dia de ontem, a gente falou muito sobre entender o público-alvo. Acho que boa contextualização é a gente começar a abordar talvez quem é um público da gente de forma muito rápida, já que a gente tem 3 minutos, né? Quem é esse público? E aí, só para contextualizar vocês também, na abertura, a gente teve a fala do secretário executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação aqui da GDF, e aí ele trouxe muito que o intuito dos principais ou dos jogos mais competitivos e atrativos é pilotá-los no próprio planetário. E aí eles trouxeram o seguinte, olha, quem são os usuários do planetário? Muitas vezes escolas, crianças. Então, 2 coisas surgiram como possíveis insights que ele confirmou. O jogo precisa ser de alguma forma lúdico, precisa trazer talvez um apoio educacional, né? E também trazer uma conquista para um público jovem, um público infantil, até muitas vezes, ou infanto-juvenil. E aí a pergunta que eu já gostaria de fazer para os 3, e aí cada um completa na forma que achar melhor, qual a melhor abordagem que vocês entendem para descrever um público-alvo dentro de um pitch, considerando que a gente tem um pitch de 3 minutos? Joguei essa na fogueira. Bom, eu acho que começar com a faixa etária, no caso de ser Boa, faixa etária, legal. infanto-juvenil, né? Alguns grupos que eu conversei que têm enredos maravilhosos. Eu vou trocar Deixa eu só trocar o microfone, só para a galera... Então, começar realmente com um público-alvo, tipo faixa etária, e por que não? Versões acessíveis para crianças que têm algum tipo de necessidade especial. Neurodivergência, né? etc. A questão dos pais também, que podem ser envolvidos, pais, professores, né? Tendo o gancho aí do planetário, né? E até seria interessante, professor e pais, se a gente pensa na coleta de dados que ele pode pegar para depois aprofundar o perfil, porque criança, pela LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, a gente não pode captar dados, né? Mas eu acredito que seria isso, faixa etária, se são crianças, adolescentes, pais, professores de escolas. Boa, legal. Completando assim, para a gente entender do público-alvo, mais do que a idade, é entender o comportamento dessa criança, né? O planetário é um lugar que eu frequento com meu filho, eu tenho um filho de 5 anos. Esse ano nós já fomos 2 vezes e uma das questões assim que eu acredito que chama muita atenção, sem dúvida, é a cúpula. Ainda agora eu conversando com o nosso time de mentorados, falando sobre a importância dessa participação lúdica do conteúdo, porque essa criança, ela acompanha, conforme o crescimento dela, ela acompanha essa informação do planetário. Porque os pais que têm essa tendência, né, cultural e enxergam essa importância de entregar esse conteúdo de valor para o filho, ele não vai no planetário uma vez só. Porque quanto mais você entrega esse conteúdo, é um conteúdo denso, quanto mais você entrega, mais a criança memoriza. Então, entender o comportamento desse público auxilia na tomada de decisão dos projetos de gamificação que vocês estão criando aqui. Então, qual é o comportamento de uma criança 6+? O que essa criança gosta? Como essa criança interage com esse universo? Então, quando a gente vai entender um pouco do público-alvo, é interessante a gente convidar quem está criando a fazer uma revisão, se coloca no lugar do outro.
Né? Lembra quando você tinha 6 anos, o que você gostava? E enxerga que tem um gap de quando você tinha 6 anos para as crianças que têm 6 anos agora. Então, é interessante enxergar esse comportamento e como se deu a evolução desse comportamento para essa garotada de hoje. As crianças que têm 6 anos hoje nasceram em 2018. Então, é um outro recorte. É um outro recorte de geração, que está um pouco até fora da geração de vocês. Nossa, eu tô vendo a galera assim, meu Deus, é mesmo, 2018. Já ficaram velhos? Vocês já estão velhos. Vocês já estão velhos para essa criança. Então, assim, é se colocar no lugar do outro e entender o que uma criança 6+, né, faria, como ela pensa, como ela age. Essa criança é uma criança que já tem uma interação. Entretanto, os pais conscientes, que em sua grande maioria são os pais que levam essas crianças para lá, eles já estão instrumentalizados a não deixar essas crianças em tempos muito longos com as telas. Então, esse game que vocês estão propondo, é importante que vocês entendam a parte didática para que os pais enxerguem isso como algo que vai agregar na educação e não ser mais um tempo de tela, porque os pais dessas crianças já não permitem mais esse over, né, esse tempo máximo que talvez a geração de vocês foi permitida por falta de informação dos pais, né, por não entenderem que esse excesso de tela seria de alguma forma danoso para vocês. Né? Então, levem isso em consideração, o comportamento dessa criança e o comportamento dos pais. Boa. Gustavo, quer trazer algum ponto? Bom, minha visão é um pouco mais objetiva, porque se tratando do público-alvo infantil e do planetário, tem que pensar no que chamaria a atenção das crianças. E é muito importante pensar que, de fato, são crianças. Porque, por exemplo, se for tocar um pitch lá numa tela, tem que pensar no que hoje em dia é marketado, né, entre aspas, para crianças. É tipo de conteúdo, tipo de vídeo que é um pouco mais expositivo, porque não é tão frenético, não foca tanto em, por exemplo, ação, foca mais em cores chamativas, coisas mais lentas. É só ver, por exemplo, comerciais que tem propaganda de aplicativo, sabe? Quando geralmente o público é infantil, a propaganda é um pouquinho mais lenta, mais colorida, tem coisas maiores na tela que ela pode ver e chamar atenção. É importante também ter noção do ritmo mais lento, não só porque são crianças, mas também porque se trata de algo que vai estar num lugar externo. Tem que ser uma coisa que a criança pode ver de longe e que vai chamar a atenção dela, né, no geral. Porque o planetário é um lugar que imagino que não vai ter tanto foco assim nas telas para elas. Vai ter uma coisa mais, talvez numa parede, algo assim. E tem que ser algo que elas vejam por conta própria e a partir disso elas vão até o jogo, basicamente. Boa, boa. Aí, eu tô começando a construir aqui uma linha sucessória de coisas. Para todo mundo entender, a gente vai soltar, assim que terminar aqui, um pitch deck que é basicamente um template, os principais pontos que a gente deveria ter. É só um slide sobre, aqui você coloca alguma coisa, aqui você coloca alguma coisa. A gente não vai colocar, tipo, exemplos de uma sequência lógica. A gente vai colocar, deveria ter uma área aqui tratando sobre isso. Então a gente já começou com o primeiro ponto, o público-alvo. A gente está falando um pouco do público-alvo. Gabriel, posso alterar a ordem? Pode, o que você achar melhor na construção da sua narrativa. E aí o segundo ponto, que recomendaram muito pra gente, eu queria que vocês também opinassem sobre, era sobre como eu, agora, considerando aquele público, eu contextualizo o enredo do meu game. Então, beleza, eu estou falando que eu vou trazer para crianças de 3 anos. Então, vamos supor que meu game eu nichei exatamente naquele público, falei que é um público de 3 anos, ou até 3 anos, neurodivergente, que reside em Brasília e tem baixa renda. Pronto, fiz um nicho aqui específico, uma persona bem genérica, mas consegui pegar uma área aqui. Então, beleza. Dentro dessa persona, agora eu vou começar a construir o enredo pelo qual existe esse game. E qual é o intuito desse game. Porque, assim, a gente está construindo algo, não é para simplesmente que a galera se divirta. Tem o cunho de entretenimento, mas
além da criança se entreter, o que ela vai, tipo, aprender? E aí eu acho que a pegada da pergunta agora é, tipo, vocês têm alguma sugestão de como construir esse enredo, ou de boas práticas para construir bem esse storytelling? O Gustavo. Fala, Gu. Tá, eu tenho a opinião de que criança não gosta de saber que está sendo ensinada coisas. De modo, importante. De modo educativo. Ela tem que ser enganada mesmo. Ela tem que ter um joguinho lá divertido e lá no meio tem informação que é importante para ela, mas que na hora ela não percebe. Ela aprende se divertindo, basicamente. Se você colocar... dependendo da idade, né? Tipo, uma coisa que é puramente educativa, que ela tá sabendo que aquilo é para ser educação, para ser uma coisa não tão lúdica, que é para ser uma coisa formativa, ela vai achar que é coisa de criança, né? Sendo que ela é criança também, mas tudo bem. Que é coisa mais infantil, mais chata, que... Então... Você pode fazer um hardware para aproveitar a interação. Você pode usar a realidade aumentada, mas no Game Jam de 2 dias, isso é inviável de se produzir. Então, aí agora a gente tem uma situação engraçada, né? Porque você tem uma ideia genial, mas você não tem como implementá-la. Então, como que fica essa questão entre o pitch e a realidade do que você vai entregar? Essa venda, eu acho interessante de se entender como se faria isso. Eu vou passar a palavra para a Fátima, e aí, só trazendo, porque isso é um ponto que acontece em Hackathon também bastante, a ideia da gente não é construir o produto final aqui, e sim o potencial do que aquele, no caso da Game Jam, do que aquele game vai se tornar. Então, assim, beleza, a gente, no nosso primeira versão, ficou impossível a gente colocar uma realidade aumentada, mas no meu pitch está colocando que esse jogo é orientado para a realidade aumentada para a sua próxima versão. Ou seja, a ideia de quem vai estar avaliando não é de olhar tipo, a versão final e dizer é isso e acabou. É dizer qual é o potencial de crescimento e de linha de raciocínio que esse time criou e se isso é atrativo para o que o desafio está propondo ou que o interesse que foi colocado, sabe? Então, assim, é uma coisa que acontece muito em Hackathon. O meu aplicativo não tem como eu integrar com uma IA, mas eu quero integrar com uma IA. Tá, qual é o passo anterior de eu usar uma IA? Eu tenho que ter dado para eu poder trabalhar com essa IA. Então, eu tenho que trazer uma abordagem de data. Então, se eu trago um MVP que traga uma abordagem de data, eu já tenho o primeiro passo sendo prototipado. E aí a ideia é essa, prototipar algo funcional que eu sei que vai evoluir. Então, todos os avaliadores e avaliadoras não vão estar olhando e julgando apenas como aquilo sendo um ponto final. E sim, algo iterativo, evolutivo, sabe? Mas aí, Fátima, o que é que você acha também? Não, é isso mesmo. Tanto que a gente até falou, né? Não precisa estar tudo pronto amanhã. E no pitch você pode falar isso. Mais ou menos numa ideia de temporada da Netflix. Você pode ter o MVP, que é a entrega 0, a entrega 1, e a gente usa muito em projeto uma palavra chamada roadmap, né? Na segunda versão eu vou ter uma versão com acessibilidade. Na terceira versão eu vou chegar em novos idiomas e colocar uma IA generativa. E aí você pode dizer isso no pitch, trazer, porque eu acho que é importante, né, Gabriel? Porque te dá uma ideia para os jogadores de tudo que ele pensou para aquele projeto. E num ponto antes ainda, quando era a questão do lúdico com o educativo, do enredo, os enredos que eu tenho visto aqui, todos maravilhosos. E eu acho, fica aqui uma dica, de, junto com esse enredo, um coletável, a história daquele personagem nos planetas, ter alguma coisa que agrega aí para a questão lúdica e educativa, né, para a criança, até para os pais, né, que acompanham muito as crianças na faixa etária. Então, era isso. Boa. Eu vou contribuir um pouco, pegando até o gancho da Fátima. A gente já tem lá na cúpula uma interação muito lúdica
quando antes de apresentar o filme, eles trazem o computador, o mouse, humanizado, com olhinhos esbugalhados, né? Eles fazem a brincadeira, e aí, mouse, e aí? Então, eu acho que é interessante se atentar para essa proposta de um lúdico humanizado e, por que não, até com mascote. Né? A gente tem aí várias propostas de inteligência artificial que consegue traduzir isso, né? Consegue fazer isso num espaço de tempo rápido. E aí, até respondendo um pouco da sua pergunta sobre o que entregar, entreguem encantamento. O pitch, ele precisa ter um direcionamento técnico, né? Eu acho super recomendável se trazer uma timeline, uma vez que não é possível entregar a operacionalização do projeto. Então, traga uma timeline, quanto tempo vai levar cada etapa do projeto em sua elaboração e sustentação. Se coloquem à disposição para ser a equipe que vai elaborar, que vai implementar e ser contratada. Porque, ora, nós estamos falando de um planetário que é financiado e custeado pelo GDF. Então, esse projeto ele pode ser comprado. E uma boa ideia não tem preço, ou tem preço. Aí vai depender da onde vocês querem chegar. Então, assim, eu acho bem pertinente essa análise de trazer essa humanização rápida, por que não através de um mascote, e apresenta uma peça como encantamento do pitch de vocês, porque talvez aquilo ali vai ser uma degustação. Não basta fazer um pitch muito bem feito, elaborado, técnicas, se não há encantamento. Não basta ter um pitch bem elaborado se não há uma percepção tangível do que você está dizendo ali. E o tangível é o que se pode ver, o que se pode tocar. Por que não criar um vídeo curto para apresentar a ideia de vocês com posicionamento, com encantamento? E o resto vai para o papel, vai para o pitch, vocês vão escrever, vão fazer a defesa de vocês e jogar o futebol de vocês lá. Boa. E aí, uma das coisas que pode acontecer, né, vocês vão ter a oportunidade de poder gravar esses materiais numa sala em que a gente vai deixar também um slide disponível. Então, vocês vão poder, se quiser filmar o lugar, filmar. Se quiser só filmar você falando e um slide passando para que você anexe no seu vídeo também. O que eu já vi muitos pitches de Game Jam acontecendo é, enquanto eu estou contando o enredo, o game está aparecendo. Então, se altera, se fazem... A gente falou no GDD que tem as cutscenes, né? Então, muitas vezes criam-se as cutscenes como parte do meu pitch. Então, eu estou contando a história e, ao mesmo tempo, eu estou apresentando o meu game. E aí, eu consigo aproveitar mais tempo de tela mostrando a dinâmica, a mecânica e ao mesmo enquanto eu estou também falando do enredo. Porque a gente tem 3 minutos, gente. E a gente tem que separar isso de forma muito treinada. A gente está com mais de 20 horas até o final. Então, dá tempo de você testar uma versão em que você conta o enredo sem apresentar jogo, mas trazendo dados mais de público-alvo. Tem um que você consegue incorporar o game rodando. Tem um que você consegue mostrar você jogando o game. Então, assim, eu acho que, além de a gente ter um público-alvo e enredo, esse background, esse apoio gráfico precisa fazer sentido para que esse encantamento que a Note falou, que a Fátima também completou e que o Gustavo começou, sejam de fato, né, atrativos, porque são 3 minutos que a gente precisa provocar. Entende? O gostinho de quer mais, André. Perfeito. Então, a ideia é a gente construir isso de uma forma que a pessoa diga, cadê? Onde é que eu jogo? Onde é que eu pego aqui? Peraí, o pessoal já mostrou o jogo funcionando. Peraí, eu quero jogar mais. Eu quero entender. Isso daqui foi construído mesmo? Então, e aí, falando de uma pessoa que já passou por 37 maratonas na vida aí, o que gera encantamento geralmente gera esse tipo de pergunta. Foi mesmo feito? Tá funcionando? Não foi tela só criada, mocada, que a gente chama, né? Artificialmente? Esse jogo tá funcional mesmo? Então, a ideia de construção de um pitch quando você está desenvolvendo e mostrando e demonstrando o game é muito de gerar esse finalmente. Dizer assim, eu quero saber mais. Eu quero entender mais. Eu quero baixar esse jogo agora. Mostra aqui pra gente, Gabriel, ele funcionando. Então, acho que esse é um primeiro ponto que, assim, acho que é o propósito principal, né, quando você está construindo uma demonstração. O Gustavo falou uma coisa muito interessante, que é sobre, e eu acho que é um ótimo balizador,
que são as propagandas de games. Né? Então a propaganda de game ela tem um tempo muito curto. Então esse tempo curto você consegue entender um pouco do enredo, às vezes vem a voz do personagem, quando tem algum personagem marcante, às vezes já tem um cenário sendo demonstrado e a contação de história te convida para jogar. Então novamente, a contação da história, do enredo do teu game te convida para jogar. Essa estrutura já é uma estrutura convidativa que cabe em 3 minutos, tá? Na verdade cabe muito mais, dá para você fazer muito mais do que isso em 3 minutos, né? E aí, vou devolver a pergunta, se vocês querem trazer mais algum ponto em relação ao enredo? Eu acho que eu tenho que sair para a mentoria agora. Tá. Nord tem mentoria. Então, minha próxima pergunta é aí, só para finalizar, de fato, o nosso talk, e aí deixar aberto para as perguntas, tá, gente? O que é que a gente consegue colocar a mais, depois que eu falo do meu público-alvo, depois que eu apresento o meu enredo, depois que, durante todo passo a passo, eu exibo, né, esse game funcionando. O que é que eu posso mais colocar num pitch? O Gustavo quer falar. Fala, Gustavo. Eu acho que às vezes tão importante quanto mostrar o que você fez, como se trata de uma game jam, em que é normal ter coisa incompleta, também mostrar o que você não fez. Eu falo isso porque, como se trata de um projeto que possivelmente terá investimento, é bom não ter apenas a sua palavra. É bom você falar, pode ter isso aqui, esse sistema, aí já fiz a ilustração aqui, essa concept art, esse diagrama. É bom mostrar que tenha uma ideia já na sua cabeça, que já foi desenvolvida de algum modo. Porque se for só a sua palavra, sem nenhum vídeo na frente, nenhuma imagem, um slide, vai parecer só que é você falando para se vender de modo artificial e vazio. Tem que ter alguma coisinha, sabe? Nem que seja um rascunho a lápis. Isso é uma coisa que acontece até na indústria AAA hoje em dia. Tipo, quando falam, DLC, tal jogo está em produção. Aí mostram um rascunho. Fazem isso até hoje em jogo grande, sabe? Pra mostrar que tem algo sendo feito e que não é só alguém falando uma coisa por falar. Não é só uma promessa feita de modo vazio para chamar a atenção do investidor, basicamente. E é isso. Boa. Fátima, aí. Eu acho que também tem que ter a provocação que você colocou. Agora, como que eu jogo? Como que ele joga? Vai estar online, vai estar no mobile, vai estar no mobile na segunda fase, daqui a 6 meses, vai estar online já disponível no site do Planetário, daqui a não sei quantos meses. Então, tem essa linha do tempo que a gente falou, né, que é o roadmap, o que eu não consegui entregar agora, o que eu não consigo entregar agora, e como que você vai baixar, como que a gente pensou que dispositivos móveis, online, mobile, vai estar no totem do Planetário, quando a família for visitar o Planetário com a criança, pensar em como vai jogar. Boa. E para finalizar, eu acredito que como a cabeça tem que ser, né, o projeto é um projeto que, além do encantamento, ele precisa ter o foco ali, que você está vendendo aquilo para o investidor, numa equipe sempre vai ter um perfil mais analítico. Então, percebam o perfil de quem é mais analítico na equipe para fazer isso de uma forma estruturada mais empresarialmente. Construam um roteiro para convencer, para seduzir, para encantar esse investidor. Porque você está colocando ali um projeto que pode ser um vídeo, um raft, enfim, é muito pouco tempo, são 3 minutos. Mas esse investidor ele também vai receber esse projeto por escrito. Então, se atentem a isso, a fazer um projeto por escrito, elaborado, com essa visão de que vocês estão falando com o investidor. E se a gente for pensar em Planetário, vocês estão falando com o governo do GDF. Então, é alguém, né, que vai estar do outro lado, analisando o seu projeto, comprando a sua ideia, e para que isso seja realmente finalizado, concretizado, né, é importante que vocês não percam esse tempero aí. Enxerguem quem tem um perfil analítico na equipe e deleguem para ele essa tarefa. Boa. Vamos bater palma aqui para a Nord, que vai agora para uma mentoria. Boa mentoria. Vamos só, para finalizar nossa conversa, eu queria só ressaltar 2 últimos pontos para a gente fechar o bom pitch, né?
Primeiro é você não terminar, é você trazer um pouco do seu time. E aí uma coisa que é muito interessante é, eu não estou apresentando o projeto por ser um projeto de uma Game Jam. Estou apresentando porque essas pessoas amaram o desafio, construíram algo extremamente encantador e amam essa solução. Literalmente a gente usa a analogia de um filho, uma filha, vocês estão parindo esse filho, essa filha, e eu nunca vi um pai ou uma mãe falar mal dos filhos. Por mais que eles até estejam errados, mal feitos, incompletos, eles colocam no pedestal. Então, mostre a autoridade do seu time e o quanto o seu time ama essa solução. O quanto vocês estão conectados com essa solução. Porque lembrem-se, a gente está construindo uma solução de gente para gente. Estamos usando tecnologia de gente para gente. Então, se a gente não constrói essa relação, a palavra bonita, essa empatia, como é que eu vou construir algo que convença uma criança que está ali para brincar, que ainda nem sabe se vai se interessar sobre aquilo? Entende? E o último ponto, que é a finalização, né? Muita gente termina a finalização de qualquer apresentação com: bem, pessoal, esse é o nosso projeto, é isso. Bem, se é isso, o que é que isso traz? O que a palavra isso traz? Nada. Algo vazio. Então, como a ideia de um pitch é provocar o próximo passo, provocar o jogo, provocar a contratação, provocar entender mais sobre o projeto, o que é que a gente vai sugerir para vocês? Finalizem com uma frase enigmática, com algo do tema, com até uma citação de alguém que vocês referenciem. Não precisa ser da área de exploração universal, mas que tenha a ver com o que vocês estão construindo. Porque quando a gente cria isso, a gente gera 2 pontos para as pessoas. Primeiro, que você está engajado e que você está finalizando sua apresentação em um momento que a gente chama de alta. A gente está muito feliz, a gente está muito entusiasmado pelo nosso progresso. A gente não terminou a realidade aumentada, mas a gente está apaixonado pelo que vai vir depois disso. Entende? Então, a finalização, assim como o início, conta muito para que você comece bem uma energia e termine bem com essa energia ainda em cima. Porque aí vai fazer com que a pessoa que terminou de assistir aquilo diga: cara, é 5 estrelas. 5 estrelas. Esse time aqui, demais. Ah, Gabriel, mas não está nos critérios de seleção, de avaliação aqui, a energia do time. Mas se você não mostra isso, já era. Aí você vai dizer lá você vai colocar um projeto muito massa e você vai ficar falando assim: o nosso projeto é a ideia de um universo com um vácuo, onde não tem ar, a temperatura é 300 graus abaixo de zero. Gente, por favor, atraiam as pessoas. Façam com que elas se apaixonem pelo que você construiu em 48 horas. Né? E aí eu queria, fazendo esse mix, essa salada inteira, queria também perguntar para a Fátima e para o Gustavo sobre autoridade de time e finalização de pitch. O que é que vocês sugerem? Então, gente, 3 minutos é muito pouco tempo para passar a bola para outra pessoa completar o pitch. Então, escolham quem do time está mais com o projeto na cabeça, tem mais facilidade de se colocar, de se posicionar, treinem o texto. É normal a gente encher de palavras, porque a gente coloca muito adjetivo, né? E aí vai ensaiando, vai vendo o que dá para tirar, o que realmente é muito importante estar naqueles 3 minutos. O que o Gabriel falou é importante. Apresentem o time, quem faz parte do time, qual a característica ou o papel de cada um naquele time. E eu terminaria com... Quer jogar com a gente agora? Boa, olha aí, já temos frases convidativas. Além de escolher quem tem mais carisma, é melhor na frente da câmera no grupo, eu acho que para diferenciar um pouquinho mais, poderiam até deixar um pouco mais tênue a linha entre um pitch e um trailer, sabe? Por exemplo, tem lá o slide e alguém narra: no universo distante, tal pessoa está blá 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 blá. Só para chamar atenção, porque no fundo uma propaganda também quer te vender uma coisa. Não é tão diferente de um pitch, sabe? Então, se puder diferenciar um pouquinho de um mero discurso, de uma mera apresentação, pode deixar mais chamativo e até mais coercitivo, de certo modo. Sim, claro. Boa, boa. Gente,
a gente está chegando ao final do nosso pitch sobre pitch. Um pitch um pouco longo, né? 40 minutos aí de conversa. Mas eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, tem algum caso específico aqui que, tipo, ó, estou desenvolvendo meu pitch, mas estou na dúvida entre ir para um linha A ou linha B. Veja que a gente teve dois. O Gustavo terminou muito bem aqui a fala, colocando assim, você pode tanto trazer um efeito mais gráfico, né? De você contando essa história, o pitch ser toda a história, de fato. E aí vai falando sobre o time, contextualizando sobre o enredo, de fato, ou seja, acaba que o enredo vira o pitch, de fato, né? Você acaba abordando... Vão poder botar a música do jogo no pitch? Sim. Façam isso. Então, assim, todos os efeitos gráficos sonoros são permitidos, né? Dentro de 3 minutos. E aí, temos dúvidas, questionamentos, desesperos? Bem, então, queria que com as mesmas palmas que vocês receberam, pessoal, vocês também batessem palma novamente, agradecer aí pela atenção de vocês. Valeu, galera. Simbora. Temos aí, Gil, me ajuda aqui na conta. Quanto tempo falta para Giovanni? Quanto tempo falta aí para o nosso período de submissão? São 17h41. Quanto tempo? Quanto tempo falta até as 13 horas? 20, 19, 17, 16, 15 horas. 15 horas, né? Então falta pouco menos de 15 horas. Falta mais? 15 horas. Vou jogar 15 horas para o pessoal se desesperar um pouquinho. Brincadeira, gente. Obrigado. Qualquer dúvida, falem com a gente. Estamos aí no Discord, no WhatsApp e aqui também. Valeu!